Olá, benditos! Vocês devem estar percebendo que cada capítulo pelo qual nós passamos, desde o capítulo 12 do livro de 1 Reis, e que ainda vamos ver até o final do livro de 2 Reis, conta muitas histórias tristes de idolatria, desobediência, castigo, injustiça e coisas do tipo. Mas eu queria lembrar você, ou informar, se você não sabe, que em todo esse período, grande parte dos profetas que nós vamos estudar sobre eles mais para frente, depois do livro de Cantares de Salomão, profetizaram justamente na época desses reis. Ou seja, eles eram avisados o tempo todo pelo Senhor para que se arrependessem dos seus erros, mas insistiam em continuar na desobediência. E como resultado, eles eram então disciplinados pelo Senhor. E hoje, o nosso foco está no reino do norte de Israel, onde Jeoacás assumiu o trono no lugar de Jeú, seu pai. Este foi o início do cumprimento da promessa de Deus feita a Jeú, que ele teria uma dinastia de 4 gerações. Mas assim como seu pai, Jeoacás andou pelos mesmos caminhos de idolatria, preferindo adorar os bezerros de ouro que ele acreditava ser o Deus vivo. Isso despertou a ira do Senhor, que permitiu que os sírios dominassem o povo por vários anos. O reino do norte de Israel ainda tinha o seu próprio rei, mas era uma nação tributária e subserviente a Hazael, o rei da Síria. A situação se tornou tão desesperadora que Jeoacás clamou ao Senhor por socorro, exatamente como o povo de Israel fazia no tempo dos juízes. E o Senhor ouviu sua oração por causa da sua grande misericórdia e por causa do seu cuidado com o seu povo. O versículo 5 diz que Deus levantou um libertador para Israel. Nós não sabemos quem foi esse libertador. Os historiadores não apresentam um consenso quanto a essa informação, mas alguns acreditam que os assírios começaram a atacar a Síria e enfraquecer o seu poder. E assim o reino do norte de Israel voltou a ter paz. Mas, embora Deus tenha dado livramento ao povo, a adoração aos bezerros de ouro, como se fossem o Deus verdadeiro, continuaram. O arrependimento foi apenas parcial, porque eles estavam sofrendo e não por causa do seu pecado. A fé que só aparece em tempos de crise raramente é profunda e duradoura. Uma vez que a pessoa vê uma esperança de livramento e que sua dor é aliviada, esquecem o Senhor e voltam aos seus antigos caminhos até a crise seguinte. Os sírios deixaram Jeoacás com um exército muito enfraquecido, que era mais uma vergonha do que um encorajamento. E assim, o rei Jeoacás morreu, foi sepultado em Samaria e seu filho Jeoás assumiu o trono em seu lugar. O novo rei do reino do norte de Israel, Jeoás, fez o que era mal aos olhos do Senhor, continuando nos mesmos pecados do seu pai Jeoacás e de seu avô Jeú. O versículo 12 fala de uma batalha entre Jeoás e Amazias, rei de Judá, mas os detalhes desse embate nós veremos no próximo capítulo, ok? Um episódio interessante na vida de Jeoás aconteceu quando ele foi visitar o profeta Eliseu. Eliseu já era um homem idoso e estava doente. Embora Deus tenha usado Eliseu em muitas ocasiões para curar os outros, Deus designou essa doença para ser o meio de tirar Eliseu deste mundo. O rei Jeoás demonstrou profundo respeito para com o profeta e se dirigiu a ele usando as mesmas palavras que Eliseu havia dito a Elias quando Elias foi levado para o céu. Eliseu era como um pai para a nação de Israel e mais valioso do que todos os seus exércitos. Eliseu sabia que Jeoás estava em apuros por causa dos sírios e, com toda bondade, usou as poucas forças que ainda lhe restavam para ajudar o rei. Mesmo o rei Jeoás sendo transigente e havendo desobedecido a Deus, o Senhor certamente livraria o seu povo. Mas Eliseu transmitiu a promessa de vitória do Senhor a Jeoás de tal maneira que o rei teve que exercitar uma fé inteligente.
Quando o profeta disse ao rei que empunhasse o arco com uma flecha e pôs suas mãos sobre as mãos do rei, esse gesto significava, sem dúvida, a transmissão do poder de Deus para a conquista da vitória. Quando Eliseu disse ao rei para atirar a flecha pela janela na direção da região dominada pelos sírios, tratava-se claramente de uma referência à vitória sobre o inimigo. E quando Eliseu disse ao rei que atirasse as flechas restantes contra o chão, o rei não teve o discernimento espiritual necessário para aproveitar ao máximo essa oportunidade. Atirar uma flecha pela janela garantiu a vitória, mas o número de vezes que ele acertou o chão determinou quantas vitórias Deus lhe daria. Ele deveria ter continuado a atirar as flechas até que o profeta mandasse parar. Mas, como ele atirou apenas 3 vezes, Eliseu disse que ele teria apenas 3 vitórias contra os sírios e não os eliminaria totalmente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que há muitas situações em que devemos continuar atirando as flechas em direção àquilo que queremos conquistar. Conquista da vitória contra o pecado, conquista do crescimento cristão, conquista da fé, conquista de fazer mais pelo reino de Deus, continuar atirando nossas flechas, porque o mundo, o diabo e a carne não vão parar de nos atacar. A falta de fé de Jeoás, manifestada em seu desânimo em atirar mais flechas no chão, impediu que ele destruísse totalmente os sírios. O que ele não sabia era que o plano de Deus para o reino do norte de Israel e suas ações aparentemente pequenas estavam totalmente conectadas. Depois disso, Eliseu morreu. Morreu como a maioria das pessoas. Simplesmente envelheceu, ficou doente, morreu e foi sepultado. Mas aí aconteceu um fato inusitado. Os judeus não embalsamavam os corpos como faziam os egípcios. Simplesmente lavavam o corpo do falecido e o envolviam em panos limpos com especiarias. Um dia, quando alguns israelitas estavam fazendo uma cerimônia de sepultamento de um homem, um bando de moabitas que costumavam invadir a terra no começo do ano, invadiu o local do sepultamento. As pessoas presentes no funeral, então, colocaram o corpo do defunto às pressas no túmulo de Eliseu e fugiram. E então, quando o corpo do morto tocou nos ossos de Eliseu, Deus usou a ocasião para trazer o homem de volta à vida. E é claro que ele deve ter deixado seus parentes muito surpresos quando chegou logo atrás deles em casa. Com certeza, esse milagre foi muito comentado entre o povo e chegou aos ouvidos do rei Jeoás, que teve a alegria de constatar que Eliseu estava morto, mas o Deus de Eliseu continuava vivo e atuante. Quando Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad assumiu o trono, o rei Jeoás o enfrentou e conquistou 3 grandes vitórias, conforme a palavra do profeta Eliseu. Jeoás recuperou as cidades que os sírios haviam tomado de Israel em batalhas anteriores. Veja que, apesar do povo merecer a disciplina, o Senhor não os abandonou e ainda os livrou de muitos problemas. E amanhã nós vamos ver os detalhes da batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, mencionada no versículo 12 deste capítulo. Uma batalha totalmente desnecessária que você vai acompanhar aqui comigo no canal Bendito. Até lá!